historiadora, porque não sou, nem pastora, porque não sou, mas venho como psicóloga para a gente construir aqui reflexões e talvez com um desejo de produzir que a gente saia daqui um pouco mais habilitado para lidar com o tema que, ainda que não esteja próximo a nós, ele existe. A gente tem um grande risco de achar que aquilo que eu não vejo, de que aquilo que eu não sei, não existe. É possível a gente viver uma vida inteira sem saber de coisas e a gente acreditar que elas não ocorrem só porque elas não acontecem perto de nós. Mas eu não sei se essa realidade é uma realidade tão distante de nós assim. Eu conheço algumas pessoas, né, pastor Renato é uma delas, que perderam pessoas próximas por essa fatalidade. E eu não sei se aqui entre nós existem pessoas também que têm alguma experiência na sua trajetória com isso. Mas, às vezes, no seu local de trabalho você pode lidar com isso, não só na família, mas existe uma realidade e o Setembro Amarelo, ele desperta muitas ambiguidades dentro de nós, como profissional de saúde. Porque a gente sabe que não acontece só em setembro. A gente sabe que não acontece só com determinado público. A gente sabe que é uma realidade que pode acontecer com qualquer pessoa, da criança ao idoso. Mas crianças também, infelizmente. Então, a gente quer sair daqui, produzir daqui, uma reflexão que faça com que os nossos ouvidos talvez naturalizem um pouco mais a questão do sofrimento. O pastor Renato deve pregar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem dificuldade de lidar com a dor do outro. Tanto é que a nossa pergunta sobre se está tudo bem, a gente até não sabe como reagir quando alguém diz que não, né? Está tudo bem? A gente já fala, tanto que é automático, né, nas nossas conversas. Oi, Érica, tudo bem? E eu sei que a pessoa não está interessada na resposta que eu vou dar. Então, por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com a dor, com o sofrimento, né? Principalmente existe uma resistência e de ver assim, nossa, fulano sempre está mal, né? Nunca está bem. Você acaba, às vezes, até estigmatizando a pessoa que fala das suas dores. Ou então ela vai ser vista como fraca, né? Pessoa fraca só fala daquilo que sente, né? Só fala daquilo que é pesado, é visto como pesado. E eu espero que sejamos uma igreja onde tenhamos liberdade para tudo, inclusive para sofrer. Que sejamos livres para sermos felizes e também para sentirmos as nossas dores. Que as nossas dores não sejam algo do qual a gente precise fugir, mas que a gente consiga ser um espaço onde a gente consiga acolher também as dores, e não só as alegrias. Até porque a Bíblia fala também sobre chorar com os que choram. Então, a gente vive numa era que tem muito a ver com ter, né? Felicidade é associado muito ao ter. Então, se você tem uma família, você tem que ser feliz, né? Se você tem um carro, você tem que ser feliz. Se você tem uma casa na praia, você tem que ser feliz. Então, se você tem Deus, você tem que ser feliz. Então, existe uma sociedade que é do ter. Se eu tenho, logo eu sou. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Até porque eu gosto de trazer muito isso. A promessa que ninguém quer viver é que está lá em João 16:33. Neste mundo tereis... Ninguém quer ver, nenhuma igreja triunfalista prega isso, né? Mas no mundo nós teremos aflição. O complemento disso é que nós teremos alguém conosco no meio dessa aflição. Nós temos a Cristo conosco no meio da aflição. Mas uma verdade certa sobre a nossa trajetória humana é que nós teremos aflições. E talvez hoje esse tema, mês de setembro, a gente para pensar numa aflição que é silenciosa, numa aflição que é invisível, que é a dor que a gente sente na alma. Aquela dor que não vai ser percebida, né, com os nossos olhos, e ela vai precisar muito mais do que um ouvido e um olhar atento. Ela vai precisar de muito mais. Ela vai precisar de todos os teus sentidos. Deus te deu os 5, mas a fé ainda pode produzir em você ainda mais sentidos, mais sensibilidade, uma capacidade maior de sentir. Então, essa dor que acontece na alma, ela faz com que pessoas tirem a vida momento a momento. A gente está aqui nesse culto
e passaram-se 1 hora e muitas pessoas já partiram, porque elas escolheram tirar a própria vida. E isso, irmãos, não tem como ser explicado de maneira sã. É insano. Não existe uma explicação que diz assim, que justifique a ideia de alguém tirar a própria vida, de que justifique alguém escolher a morte. Até porque quando eu lembro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, o que diz lá? Que Deus colocou em nós um desejo pelo quê? Pela eternidade. Então, ao nascermos, nós não queremos imediatamente morrer. Nós queremos a eternidade, nós acreditamos que vamos ser eternos. Tanto é que algumas pessoas vivem como sempre existisse um amanhã, né? Faz um monte de besteira hoje, porque sempre acredita que vai ter um amanhã para consertar tudo. A gente tem, quando a gente está com as nossas capacidades emocionais e mentais, ok, a gente acredita que vai viver por muito tempo. A gente acredita que ainda tem muito dia pela frente. Por isso que algumas pessoas acabam, né, acreditando que na velhice vão viver aquilo que talvez não conseguiram viver. Na velhice a gente descansa, na velhice a gente aproveita para dar atenção, na velhice a gente aproveita para fazer um monte de coisa, quando, na verdade, talvez a brevidade chegue para nós de uma maneira muito repentina e abrupta. O problema é quando a pessoa escolhe. Quando ela decide, apesar de que até essa palavra, escolher a morte, é complexa para nós. Porque quando eu penso nas patologias, quando eu penso no adoecimento emocional, eu não sei ao certo se aquela pessoa está diante de uma escolha, ou se ela está diante de algo que foge ao seu controle. É difícil a gente até dizer assim que a pessoa escolheu, mas em termos práticos, é como se ela tivesse optado por aquilo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A nossa fé nos diz que nós não fomos criados para a morte, amém? A gente não foi criado para a morte. O plano divino não incluía para nós a morte. E por isso que confronta muito o nosso olhar como cristãos, alguém que escolhe a morte, porque o plano de salvação, ele inclui a vida. Ele é justamente uma intervenção divina para nos livrar da morte. E aí vem alguém que está em sofrimento, e ela escolhe, e ela decide. E a morte é algo complexo de se falar, e não é porque a gente não fala que ela não existe. Então, se você pensar na pessoa mais importante aí da sua vida, nesse momento, pensa nela. Ela vai morrer. Essa é a verdade da qual nós não podemos fugir. Então, não é porque a gente não pensa que não existe, vai acontecer. E é insano e é complexo, porque ninguém voltou, a não ser o Cristo, né? Mas ninguém humanamente com os mesmos potenciais e as mesmas capacidades, e Cristo e Lázaro, né, no milagre, mas e outros aí da Bíblia, mas ninguém volta para te contar essa experiência. A gente simboliza, a gente partiu, já está com Deus, outros simbolizam partiu e está descansando, partiu e vai voltar para assombrar, partiu e vai e pode incorporar, como alguns espíritas acreditam, partiu e está aí vagando. A gente não consegue descrever objetivamente o que essa experiência se refere, a gente simboliza. O que nós temos é um simbolismo, e que, ainda que a fé seja a mesma, e aí acredito que os pastores concordam, cada um vai simbolizar de uma forma essa experiência da partida, da perda, da morte. Então, uma pessoa, se é tão insano, se é tão difícil de entender, se a gente só consegue simbolizar, então por que alguém faz uma opção como essa? Porque não é sobre querer morrer. Não é porque a pessoa quer morrer. Na verdade, o que ela quer é acabar com uma dor da qual ela não consegue ver alternativas a não ser a morte. Então, antes de nós julgarmos e olharmos assim, nossa, é uma pessoa muito corajosa. Alguns poderão dizer assim, é um ato de coragem. Outros dirão, um ato de covardia. Nós dizemos que é um ato de desespero.
No final das contas, é sobre uma atitude desesperada. Imagine uma pessoa em chamas. A gente já viu em filmes, talvez, numa notícia, uma pessoa em chamas. Uma pessoa que está assim, incendiada. Vocês reparam como é que a pessoa fica desesperada, né? A imagem de uma pessoa em chamas. A gente simboliza a dor de uma pessoa que tem comportamento suicida como alguém que está com a alma em chamas. Então, com aquela alma em chamas, ela não encontra alternativa e ela só consegue encontrar e olhar para um lugar, a morte. E isso é difícil. Por isso que a gente não pode julgar. E uma coisa que, como cristãos, a gente precisa sair desse lugar, é do lugar de explicar de maneira simples questões que são complexas. O suicídio é algo extremamente complexo, irmãos. E a gente não pode simplificar dizendo apenas que é falta de Deus, dizendo que é falta de fé, dizendo que é fraqueza espiritual. É complexo. E por ser complexo, eu não posso simplificar, dando uma justificativa simples. Pode passar, por favor. Dia 10, hoje, né? Estamos nesse dia simbólico da Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Pode passar. Nossa finitude, já introduzi, já falei, pode passar. E aí eu queria trazer um pouquinho de informações sobre quem são as pessoas que acabam partindo em decorrência do suicídio. Queria trazer algumas informações para os irmãos, para termos um pouco mais de clareza. Por ano no mundo, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. E esse dado, irmãos, ele é um dado que tem a sua verificação questionada, porque nem todo suicídio é reportado, nem todo suicídio é registrado. As famílias, muitas famílias, por conta do estigma em torno do suicídio, sabe? Às vezes existem notícias, por exemplo, de pessoas que infartaram, de pessoas que tiveram uma overdose, que tiveram algum incidente, um afogamento. Pode ser noticiado como afogamento, mas por trás houve ali uma intenção. Então, muitas mortes que são relatadas, a gente viveu isso, acho que lá no condomínio onde nós morávamos, um homem, ele chegou a ambulância, foi dado como alguém que havia infartado, mas, na verdade, havia um histórico ali de tomar muitos remédios e ele induzir, né, a própria morte. Então, essa informação, ela é subnotificada. Então, nós temos ali 800 mil pessoas e a gente está falando de um número que pode ser muito maior. Por quê? Porque a família não quer ser vista como alguém que está associado a esse histórico, né? Então, existem muitos comunicados que são dados sem informar a intenção ali de suicídio. E a faixa etária mais comum, uma das mais comuns, eu vou trazer outra, é a faixa etária de 15 a 29 anos. No Brasil, ela é a quarta. Ela é a quarta causa de morte mais frequente. Depois de acidentes de trânsito, depois de tuberculose, depois de violências. No Brasil, né, os jovens de 15 a 29 anos têm como motivo o suicídio como o quarto motivo. Próxima. Cerca de 12 a 13 homens a cada 100 mil homens morrem por suicídio. E aí a gente vai ver que existe um paradoxo nessa relação homem e mulher, que eu vou falar mais na frente. No mundo, 79% dos suicídios acontecem em países de baixa e média renda. E entre os homens é possível você encontrar uma prevalência maior em países ricos. Então, nos países ricos, a prevalência maior são os homens. Pode passar. No Brasil, a taxa de suicídio entre 2011 e 2015 aumentou 12%. E aqui, irmãos, a gente está falando de estatísticas que são coletadas até determinado ano. Nós estamos em 2023.
A gente ainda não tem dados de pandemia tão apurados, a gente não tem dados dos últimos anos tão apurados, mas logo mais a gente vai ter estatísticas, talvez, ou mais alarmantes, ou se existir, de fato, uma intervenção, uma conscientização que produza bons resultados, quem sabe até um número menor. Mas existe uma progressão nisso. E, no mundo, pode passar, a gente tem o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos como segunda maior causa. Então, no mundo é a segunda, no Brasil é a quarta, entre jovens de 15 a 29 anos. E a população mais preocupante, pode passar, são os idosos. Os idosos são um dos grupos populacionais mais preocupantes e, no Brasil, é um dos grupos que tem maior índice de suicídio. E os motivos estão muito associados à invalidez, ao isolamento, a essa mudança de uma vida muito produtiva para uma vida de baixa produtividade. Há um lugar também de perda, perdeu um ente querido, perdeu parceiro, perde alguém, e se vê ali sem condições. Quando os idosos são institucionalizados, né, quando eles estão em abrigos, em asilos, esse número acaba sendo maior também, devido ao isolamento. Então, entre idosos, a gente tem inúmeros fatores de risco que colocam essa população. Eu atendi uma senhora que ela teve mal de Parkinson precoce, aos 50 e poucos anos, ela estava ali próximo dos 60, e ela já tinha histórico de tentativa, foi colocada por invalidez muito nova, né, porque já não podia, foi realocada, mas já não conseguia mais trabalhar, e ela ali, antes de entrar mesmo nessa faixa, já tinha histórico de tentativa de suicídio. Ela, para ir às sessões, ela ia com muita dificuldade, então acho que foi uma das minhas primeiras pacientes, e eu vi todo esse perfil, né, que a gente fala do idoso ali naquela senhora que tinha esse processo já muito agravado por conta de uma invalidez. E também o discurso do idoso, a gente até falava isso na turma, né, antes na EBD, o discurso do idoso é um discurso pouco validado. Então, o sofrimento do idoso nem sempre é validado. Por quê? Geralmente a gente vai dizer que é coisa de quê? Coisa de velho, né? Está reclamando é coisa de velho, está reclamando de dor é coisa de velho, está reclamando... Então, existe um estigma em torno do idoso. E esse estigma faz com que, às vezes, um sinal, um discurso de que não aguenta mais, de que já não quer mais, entre nesse processo também de um desejo autodestrutivo. Então, a validação também prejudica, porque a gente tem dificuldade de validar. Os idosos, eles são passivos, muitas vezes, nas nossas conversas, são passivos, né, na hora de estarem nos nossos programas. Então, existe esse isolamento, né, progressivo entre os idosos. Crianças, a Rejane, para quem não ouviu, está falando que entre 2019, 2020, 2021, eles frequentaram o CAPSI, e a prevalência ali de crianças, né, entre 12 e 13 anos, né, aí a gente entra num fator que é o fator de risco, que tem a ver com os problemas, as psicopatologias, né? Ou existe uma psicopatologia, ou existe uma doença, um transtorno de humor, ou existe um transtorno emocional. E também, eu não sei se é o caso, mas um fator de risco muito grande que leva os jovens de 15 a 29 anos serem a população mais frequente é que é uma população que tem uso abusivo de drogas e álcool. Então, o uso abusivo de drogas e álcool leva as pessoas a comportamentos mais impulsivos, o abuso de... o primeiro, 37, teve uma pesquisa em São Paulo que identificou que cerca de 37%
das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum tipo de transtorno de humor. Transtorno de humor, depressão, bipolaridade. Eu atendo uma pessoa que há mais de 17 anos sofre com depressão, bipolaridade e ansiedade. E as nossas sessões giram em torno de monitorar a ideação dele. Ponto. Então, ele vive dia após dia monitorando a ideação suicida, né? O que seria essa ideação? É a intensidade do pensamento. A gente vai ver mais à frente, vou trazer um gráfico para os irmãos, para entender que as pessoas não acordam simplesmente, vou tirar a minha vida. Não acordam num dia sofrendo intensamente, pronto. Não, existe uma progressão. Então, esse fator emocional, do transtorno emocional, depressão, ansiedade, bipolaridade e outros transtornos de humor, borderline, entre esses transtornos, eles podem colocar as pessoas nesse lugar. E o segundo maior motivador é o uso de drogas e álcool. Mas a gente tem aí quase 60% nesse grupo, com essa justificativa, com esse fator de risco, e tem quase 40% que não tem a ver com o transtorno de humor. Tem a ver até com outros transtornos, esquizofrenia, pode estar associado, mas a gente está falando de pessoas comuns. No outro grupo, nós estamos falando de pessoas comuns. Porque o que a gente ouve muito? Tinha depressão, então cometeu... Né, a gente associa que a pessoa que cometeu suicídio, a gente associa que ela já estava vivendo num processo depressivo. Não necessariamente. É possível, sim, boa parte dos casos, sim, mas não necessariamente. Tá? E aí, essa faixa etária de 12, 13 anos, é possível que esteja associado a um transtorno de humor, ou também, quem sabe, até a uso. E, às vezes, até a própria condição, né, social, psicológica, ambiental daquela pessoa. Mas vamos olhar aqui, esse paradoxo, o próximo slide. E aqui a gente precisa de uma atenção muito grande, irmãos. Porque sabe aquela mulher que está... Porque mulheres publicam mais o sofrimento, né? Homens são os que mais cometem suicídio. Homens, existe mais letalidade. E qual é o paradoxo? Quem tenta mais? Mulher. Mulher é aquela que mais tenta. Mas quem morre mais? Homens. Porque as tentativas dos homens são mais letais. O homem até nisso é mais machista, porque se for fazer uma coisa, ele vai fazer direito. E aí ele acaba, mas isso existe, assim, eu estou falando, mas o imaginário social, obrigada, o imaginário social do machismo está ali atravessado, é aquela coisa assim de... Ele não vai dar muitos sinais antes, ele tem menos probabilidade de dar sinais antes, e se ele fizer, ele vai fazer de maneira mais letal. E a mulher, eu tenho uma paciente que a mãe dela, era a rotina dela estar na emergência do Pedro II com tentativa, rotina. Acho que ela tinha transtorno de borderline, a mãe, e ela, todo mês... tinha pelo menos uma ocorrência de tentativa de tomar chumbinho, de tomar dezenas de remédios, centenas de remédios. Se você for numa emergência, não sei se a Bia está aqui, mas se você for numa emergência, você vai ver que o atendimento de mulheres com tentativas é bem maior. Porque as mulheres elas acabam tentando mais, só que de maneira menos letal. O homem tenta de maneira mais letal. Homens acabam tendo, né, 3 vezes mais, morrem 3 vezes mais por suicídio em relação às mulheres. E aí, vamos para o próximo, a gente vai ver uma coisa que é importante, e aqui entra o nosso papel como igreja, entra o nosso papel, a gente está estudando uma revista que tem por título Aconselhamento, né? Aconselhamento cristão, né? Aconselhamento cristão, Aconselhamento cristão, que é um tipo que tem tentado nos dar ferramentas para produzir acolhimento. E aqui vem o nosso papel. Como eu falei, ninguém acorda num dia, simplesmente decidido a dar cabo da própria vida. Aquela pessoa, ela passa por um processo. E você e eu podemos ter um papel fundamental nesse processo. De interromper, de intervir nesse processo.
a cada 17 pessoas que têm pensamento, porque tudo começa com pensamento, né? Nós temos diversos pensamentos, você e eu nós não controlamos os nossos pensamentos. Então, aleatoriamente, você pode pensar muitas coisas. Quem nunca pensou aqui, né? Ai, que vontade de matar fulano, né? Mas você não vai lá e mata, certo? Mas você já pensou nisso. Em algum momento, a gente passa assim, ai, que vontade de matar. Ou então, eu já ouvi pessoas não só pensarem, mas falarem, ai, que vontade de morrer. Se fôssemos levantar as mãos, em algum momento, alguém falou ou pensou isso. Então, qual é a questão? As pessoas começam com um pensamento. Existe dor, existe sofrimento. Existe uma palavra, irmão, chamada fatores de risco. Não dá tempo da gente trazer aqui, que seria muito extenso. Mas, em poucas palavras, nosso equilíbrio emocional é como se fosse... existe uma linha muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio emocional. Muito tênue. A gente pode se pensar assim, eu tenho muito medo de gente forte, né? Sou muito forte, tenho medo de gente forte. Porque o equilíbrio emocional, ele vira muito rápido. E a pessoa muito forte, né? Ela, na maior parte do tempo, ela está tentando dar conta de muita coisa, o quê? Sozinha. E a linha é muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio emocional. E eu quero usar esse termo porque eu não quero colocar... porque se a gente fala assim, transtorno, bipolaridade, depressão, você vai jogar esse discurso lá para longe de você. Mas eu queria que a gente trouxesse esse discurso para perto de nós. Porque ninguém está imune a entrar num processo de sofrimento e adoecimento emocional. E é como se fosse um precipício. Imagina que aqui é esse precipício. E essa linha tênue, você pode construir cercas para se afastar. Ou você pode construir coisas que te aproximem. Você pode dar passos em direção a esse precipício e passos que te distanciem. E algumas pessoas já nascem com alguns fatores de riscos que são imutáveis. Ela não pode, ela imagina que ela nasceu numa família disfuncional. Ela pode mudar isso? Talvez não. Ela não pode mudar isso. Ela nasce de uma mulher que tem histórico de depressão, bipolaridade, ou de pais que são alcoólatras. Ela pode mudar isso? Não, ela não pode mudar. Então, ela já nasce com alguns fatores de risco, ou seja, motivos que colocam ela mais perto desse precipício. Mas aí a gente tem vários fatores de risco. A gente tem fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis estão, de repente, na sua trajetória. Você conseguiu realizar sonhos, você tem uma rede de apoio nos seus amigos, você tem um relacionamento, você tem coisas que te deixam... satisfeito, você tem família, filhos, você tem algumas coisas ali, você tem uma fé que te fortalece, você tem fatores que você tem uma saúde boa, saúde física boa, você tem fatores que vão te distanciando. O problema é que você pode olhar para aquela pessoa perto de nós, e às vezes elas estão dentro da igreja, que você vai olhar para a vida daquela pessoa, tudo que ela tem é fator de risco. Tudo que ela tem é motivo para colocar ela perto desse precipício. E, às vezes, a gente, como igreja, é o único fator de proteção. Você entende que, às vezes, a igreja é o único fator de proteção de alguém? Que não tem família, que vem de uma família disfuncional, que tem um histórico trágico, que é desempregada, que não tem dinheiro para satisfazer as suas necessidades. E, às vezes, tudo que ela tem é a fé e a igreja. É o único, é como se fosse aquele fiozinho segurando a pessoa de não cair nesse precipício. Então, nós, como igreja, temos um papel aqui fundamental de construir fatores de proteção. Quando a gente fala assim sobre produzir amigos, fazer amigos, a gente não está falando de fazer isso sem objetivo. Quando a gente diz que está fazendo amigos, a gente está construindo o fator de proteção. Quando a gente está falando que Deus faz com que o solitário habite em família, e essa família pode ser a igreja, a gente está construindo um fator de proteção. Então, nosso papel é ser mais um fator de proteção. Você sozinho, com certeza, não vai resolver os problemas, mas você pode ser um fator de proteção. Eu posso ser um fator de proteção. Nossa igreja pode ser um fator de proteção. Eu acho que esse é o nosso desafio. Então, a pessoa tem um pensamento. Esse pensamento, dependendo da condição dela, do sofrimento dela, pode levar ela a construir um plano. Esse mesmo paciente que eu falei, ele, certa sessão, falou para mim assim, Érica, eu passei num lugar, e ele é motorista, e ele disse, motorista de aplicativo, e ele disse assim,
eu fiquei pensando, se eu deixar o carro solto, se eu for bem aqui direto, ali pode ser, eu acho que vai ser fatal. E ele encontrou o que ali? O que ele está fazendo ali? Um plano. Aquilo que era um pensamento já tem uma maneira de ser executada. Você tem um plano. Ou então a pessoa pesquisa. Irmãos, existe. Se você for no Google, você acha a quantidade de pesquisas em torno de morte indolor. Pessoas pesquisando sobre morte indolor. Maneiras letais de dar cabo da própria vida. Eu tenho uma paciente que ela fala, eu pesquisei na internet recentemente como é que eu posso fazer, como é que eu posso construir isso de forma... Por quê? A pessoa, ela pensa, essa ideia pode passar a ser fixa, e depois ela constrói um plano, e o plano é simplesmente, às vezes, um local, um jeito, uma maneira, uma forma de executar. E aqui no plano, a gente pode falar de... O Laio, conversando recentemente com ele está trabalhando com a prevenção de suicídio entre agentes de segurança. O índice de suicídio entre agentes de segurança é enorme. Por quê? Porque eles têm uma arma letal dentro de casa. Eles têm algo ali letal. Então, existe essa prevalência também por conta disso. E aí, de 17 pessoas que têm um pensamento, 5 fazem um plano. Dessas 5 que fazem um plano, 3 tentam. E dessas 3 que tentam, uma conseguem. E, às vezes, acabam ali sendo atendidas no pronto-socorro com ou sem vida. E aí eu quero, para a gente seguir, e desconstruindo alguns mitos. Primeiro mito que talvez eu e você, na nossa trajetória, a gente já tenha pensado acerca disso. O primeiro mito. Alguém pode ler para mim, por favor? Aqui, né? Se tiver. Quem nunca, né? Quem nunca pensou assim, que é nada, só quer chamar atenção. E, gente, ainda que queira chamar atenção, existe um grande problema do porquê aquela pessoa está querendo chamar atenção. Se a pessoa está querendo chamar atenção, o que na maior parte do tempo não tem a ver com isso, tem a ver com o sofrimento por trás, a gente deveria se perguntar o que faz aquela pessoa querer chamar atenção e estar disposta a fazer qualquer coisa para chamar atenção, inclusive tirar a própria vida. Então, as pessoas, quando elas falam, tem um dado que ele não é bom de ser publicado, porque ele causa sofrimento naqueles que perderam alguém próximo. Mas, segundo os estudos, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. 90%. Porque as pessoas, de alguma forma, elas deram sinais. Mas esses sinais, eles foram ignorados. E, às vezes, o sinal ignorado é aquela fala. Ai, não aguento mais. Aquela fala, eu acho que as pessoas vão ser melhor sem mim. Eu acho que já deu para mim aqui. Eu preferia estar morto. Uma outra frase que me preocupa muito quando a gente está fazendo rodas de conversa, algumas catarses, né, entre as pessoas, é quando a pessoa não consegue te dizer mais acerca de nenhum sonho que ela tenha. Gente que não tem mais plano nenhum. Não tem mais nada que eu queira, não quero mais nada. Não quero mais nada. E pode ter a ideia de que está extremamente satisfeito já com a vida que tem, ou de que não tem mais projeto nenhum, plano nenhum ou sentido nenhum. Porque existe 3 aspectos, irmãos, que provocam essa dor intensa. É a falta de sentido, não tem mais nada. Mas o seu filho, a sua família, perde seu sentido. A desesperança, ela não consegue olhar, mas que existe nada que possa ser feito por ela. E o terceiro é a desconexão com a vida. Não existe mais conexão com a vida. Então, são 3 aspectos. Não existe desconexão com a pessoa, com as pessoas, com a família, com aquilo que gosta. Então, desesperança, desconexão e a falta de sentido. Quando essas coisas existem, a gente não pode ignorar, porque falas como essas, que parecem ser tão simples, né, que eu citei, revelam que algum desses aspectos pode estar presente. Então, eu sou um perdedor,
eu não aguento mais, para mim já deu, é comum a gente ouvir, né, tô cansado, mas fica atenta quando alguém da tua família fala, eu tô cansado, eu tô cansada, que isso pode falar, sim, sobre uma dor emocional que a pessoa não consegue, talvez, trazer. E talvez se trate, sim, de cansaço físico, de uma necessidade de descanso, mas às vezes a gente pode estar falando de alguém que diz que, na verdade, está cansada de quê? Da vida. Cansou da vida. Um segundo mito. Isso acontece sem aviso prévio ou é uma atitude impulsiva. É claro que existem casos, são mais raros, de atitude impulsiva. É aquela situação, alguém pode dizer assim, explicar assim, a pessoa divorciou e logo depois ela cometeu suicídio, ou a pessoa faliu, né? Há um tempo atrás era noticiado até, né? Noticiado, o homem que faliu, matou todo mundo, enfim, e cometeu suicídio. Mas esses casos, eles são as exceções. Em prática, as pessoas, elas não é uma atitude intempestiva, é uma atitude que vem sendo pensada repetidamente. Em algum momento, encontra um gatilho, encontra o ambiente. Essa dor, ela é cíclica, gente, mas ela é frequente. Quem tem ansiedade vai se identificar com o que eu vou falar. Quem sofre de transtorno de ansiedade vai se identificar. Por quê? A ansiedade, ela é um ciclo. Você entra numa sensação de perda de controle imensa, mas você sai. É um ciclo. Só que naquele momento que está acontecendo, parece que está tudo uma crise de pânico. Quem já teve crise de pânico? Parece que está tudo indo por água abaixo, parece que você vai morrer, a sensação de morte é muito grande. Mas ela passa, não é? Em algum momento ela passa. A ideação suicida, ela pode vir como algo muito intenso. Naquele momento, se não houver condições suficientes daquela pessoa ser amparada, ou se ela não tiver manejo, ela pode se perceber como o único gatilho a fazer algo contra si mesma. Mas ela passa. A intensidade passa. É como se a gente fizesse uma escala de 0 a 10. Tem dias que está 3, tem dias que está 5, tem dias que está 10. O nosso medo é de quê? É chegar a 10. E quando chegar a 10, aquela pessoa está sozinha em casa, está cheio de objetos em casa, com possibilidades de fazer algo contra si mesmo, alguma autolesão. Um próximo mito pode passar. Esse mito é muito comum. A pessoa que tentou e escapou nunca mais fará isso novamente. Tem gente que acha assim, não, fulano tentou, mas está bem, agora valorizou a vida, já sabe que nunca mais tem que fazer isso. Algumas pesquisas mostram que, nas autópsias, né, desses casos, vão mostrar como a condição da pessoa mostra que no meio do caminho ela teve uma desistência. Porque existe uma ambiguidade ali. A pessoa não quer morrer, ela quer se livrar da dor. Se tivesse uma forma dela, se ela soubesse, se ela acreditasse, se ela percebesse, porque aquela mente está adoecida, se ela soubesse que existe uma outra forma, ela não faria. No meio do caminho, tem várias situações de desistência, de tentativa, né, de, no meio do caminho, desistir. Mas a pessoa que tentou, na verdade, ela é colocada no grau de risco médio a alto. Porque se ela já tentou, existe uma grande probabilidade de ela tentar novamente. E novamente. E novamente. E a pessoa que tentou, ela precisa da nossa ajuda no campo da vigilância. De não deixar ela exposta às coisas que ela já tentou. Então, a pessoa que tentou, ela é um grau de risco para ela. E um outro mito é achar que todas as pessoas que tentam têm problemas mentais. Como eu falei anteriormente, existe um grupo, sim, significativo que tem um problema de depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline, outras questões, esquizofrenia, mas usa drogas, álcool, mas existe uma população que não está nesse quadro e que ainda assim pode cometer suicídio. Pode passar? É um problema hereditário? Não é um problema hereditário. Mas, se já aconteceu na família, isso é um fator de risco muito grande. Não só isso, se acontecesse na nossa igreja,
isso se tornaria um fator de risco para a nossa igreja. O suicídio, ele se torna um fator de risco para a família e para a comunidade onde aquilo acontece. Já e Denise são professores. Se existe um suicídio na turma, aquilo vira um fator de risco para a turma. Porque existe um efeito chamado efeito contágio no suicídio. Eu torno aquilo tão próximo, aquela realidade tão próxima a mim, e aquilo vira um repertório para as pessoas próximas a mim. Então, aquela possibilidade nunca foi possibilidade para mim. Mas, quando ela acontece próximo a mim, ela vira repertório de possibilidade para mim. Entendem? Então, se acontece no nosso contexto, na nossa comunidade, isso se torna um fator de risco para a nossa comunidade. A gente vai ter que se tornar vigilante acerca da nossa comunidade. Se acontece na família, eu acompanho o testemunho de uma mulher que ela perdeu os 2 filhos. Os 2 por suicídio. Primeiro foi um, e esse um se tornou fator de risco para o outro. Logo depois foi o outro. Então, não é hereditário, mas isso se torna um fator de risco onde acontece. E um outro mito muito comum, que eu sei que a gente vive isso, falar sobre o assunto pode incentivar. E talvez esse seja o principal mito que a gente está aqui para quebrar nessa manhã. Falar, de fato, falar errado vai dar errado. Agora, falar com consciência, falar corretamente, falar e conduzir. Por exemplo, não postar. Renata recebeu essa semana um vídeo totalmente desnecessário. A pessoa que tentando suicídio. Postar sobre, partilhar vídeos, partilhar notícias sensacionalistas. Isso é falar errado, é conduzir errado, é manejar errado. Se você recebeu, irmão, responda para quem te enviou, critique aquela postura e apague. Porque isso acaba trazendo sofrimento para uma família e produz uma desinformação, uma informação equivocada acerca do assunto. Então, quando a gente fala corretamente, quando a gente trata corretamente, a gente pode colher informações sobre quem está em sofrimento e conseguir intervir. Falar do jeito certo. Não pense que foi você que plantou a ideia na pessoa. Nunca será. Eu fui falar sobre suicídio com alguém e plantei a ideia. Não, nunca será. Aquilo já existe um adoecimento, já existe uma questão ali interna. Mas, como você conduz errado, você pode criar um manejo que crie posturas inadequadas em torno desse tema. Pode passar? 2 últimos mitos. Só ocorre com determinado tipo de pessoas. É isso? Não. Pode ocorrer com quem? Com qualquer pessoa. E, por fim, é um ato de covardia ou de coragem. Como eu falei, não é. É um ato de quê? Desespero. E aí, a gente precisa estar atento a algumas mudanças. As pessoas próximas a nós. Pode passar aí, Maria? Pode passar? Queria que nós pensássemos sobre algumas mudanças que a gente pode estar atento e estar colocando um alerta acerca disso. A gente pode se preocupar quando a pessoa começa a ter falas sobre perda de esperança, fala sobre a própria morte, fala sobre o tempo dela que já acabou, já deu. A gente pode ficar atento quando aquela pessoa diminui as práticas de autocuidado. Era aquela pessoa vaidosa, que se cuidava, que prestava atenção nela, e agora ela começa progressivamente a se descuidar. Ela já não tem os hábitos de autocuidado como tinha antes. Mudanças na alimentação, ou excesso ou perda de apetite. Muito apetite ou perda de apetite. Mudanças também no sono. Por exemplo, essa população de adolescentes, jovens, elas têm uma necessidade específica de sono, de alimentação. Então, o adolescente que passa horas, madrugadas, em frente a uma tela, que está diminuindo seus hábitos de sono, que está mudando suas rotinas de sono, isso também é preocupante. Não só o adolescente. Por exemplo, esse paciente que eu atendo, não dorme praticamente, é um zumbi. Dorme com muita dificuldade. Essas mudanças no sono, nos hábitos de sono, também são um alerta para a gente estar atento. Uso abusivo
de drogas e álcool, alterações no humor, muita irritabilidade ou muita euforia também. Aquela pessoa muito eufórica. Ah, vamos, antes não topava ir para lugar nenhum, agora quer ir para todos os lugares. Vamos, vamos, vamos. Parece que tá muito, a gente fica assim, né? Nossa, está super feliz, deve estar bem. Aí ninguém entende depois por que fez algumas coisas. Mas essa mudança abrupta, né, repentina de humor também é preocupante. Ou o isolamento também, almoçava em família, estava em família e passa a não querer mais estar em família, não querer ver os amigos, não querer estar no coletivo, diminuição no rendimento escolar, diminuição no rendimento do trabalho, autoagressão, e aí vem um alerta para os pais, especialmente, está calor a beça, e aí a criança usando aquela roupa, aquele moletom compridão, né, aquela roupa compridona, dá uma atenção, porque a automutilação não necessariamente é um risco para suicídio, mas fala sobre sofrimento. Tá? A automutilação fala sobre o sofrimento. Então, os pais estarem atentos ao vestuário dos filhos, porque, geralmente, o lugar da automutilação são regiões mais ocultas. Relutância em participar de atividades físicas que anteriormente eram comuns e aí passam a não querer usar shorts e outras questões. Pode passar? Como podemos ajudar? Você pode ajudar criando um ambiente em que você possa ouvir a pessoa. E aí aqui, irmãos, é muito cuidadoso, mas é necessário. Você vai precisar perguntar. A pessoa está falando, deu um sinal. Assim, uma vez eu ouvi um jovem que postou no status dele alguma coisa assim, não aguento mais. E eu poderia olhar para aquilo e dizer assim, aquilo foi só uma fala qualquer. Mas aí eu fui perguntar pessoalmente, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Se você nota, porque existe, não só entre jovens, né, mas entre adultos, um desabafo na internet, nos status, nas redes sociais. Viu? Não passa despercebido, não. Se teve uma coisa que eu aprendi, inclusive, aqui em Lírio de Sião, é que quando Deus me incomoda acerca de uma pessoa, eu devo entrar em contato com essa pessoa. Se Deus colocou alguém na minha mente, lembrei do fulano, fala com fulano. Se Deus colocou na tua mente, porque talvez exista alguma necessidade naquele momento em torno daquela pessoa. Então você vai precisar perguntar. A gente pode ter o medo de se sentir invasivo, mas entre se sentir invasivo e entre poder intervir no sofrimento de alguém, prefira intervir, mesmo que você se sinta naquele momento, mas Érica, eu vou ser invasiva. Dependendo de como você manejar, você não vai ser invasivo. E dependendo de como você manejar, você vai ser a única pessoa que abordou aquela pessoa perguntando sobre como ela se sente. Então, cria um ambiente, pergunta, você se sente triste? Você tá se sentindo sozinho? Já pensou, tá passando algum pensamento de se machucar? O que tem passado na sua cabeça? É claro, assim, existe todo um manejo, mas você pode perguntar. E você pode perguntar do jeito certo, porque, às vezes, a gente já chega com solução. Mas olha a sua filha, olha a sua família, que bonito que você tem. Não tenta isso, não. Olha, Deus te deu uma vida, valoriza. Sabe essas falas, esses jargões? Isso faz muito mais prejudicar do que ajudar. Então, tem uma fala acolhedora e empática. E empatia, irmãos, não é agir como se fosse o outro, ou sentir como se fosse o outro, não. É tentar acessar o outro como o outro é. Então, você pode perguntar, o que está acontecendo? Você pode perguntar, mas o que te motiva a não fazer? O que te faz chegar tão perto e ainda assim voltar atrás? E aí você pode ouvir os motivos daquela pessoa e não querer colocar motivos e soluções na boca dela. Muitos de nós talvez não nos coloquemos assim, mas às vezes quando a gente chega com solução pronta, além da gente estar deixando de ser empático, a gente está subestimando a capacidade que a própria pessoa tem de prover soluções para ela mesma. Porque você pensa o quê? Que ela nunca pensou naquilo que você está pensando? Se eu fosse você, eu faria isso. A minha vontade é virar e dizer assim, nossa, que incrível, eu nunca pensei nisso antes. Sabe? Tem gente que chega com solução que você fica assim, sério? Porque você acha que a pessoa não pensou já em algumas coisas que você traz como soluções prontas?
Então é preciso que a gente saia desse lugar de se achar autoridade acerca do que o outro sente. A gente não sabe o que o outro sente. Quem sabe o que o outro sente é o outro. E você, acerca disso, é um ignorante. Eu sou ignorante acerca do que se passa dentro do Renato. Apesar dele dividir, eu tento acessar algumas coisas, mas eu ainda sou ignorante, porque quem sabe é ele. Ignorante no sentido de não saber. Quem sabe é o outro. E a gente precisa se colocar no nosso lugar quando se trata disso. Tenha uma escuta ativa. Descubra o que está por trás desses sentimentos. Descubra se a pessoa está só pensando. Tenta descobrir ou se ela já tem um plano. A pessoa às vezes pode falar assim, Érica, eu já até pensei num lugar, por exemplo, o Renato recebeu um vídeo da ponte, de um rapaz que estava na ponte Rio-Niterói. Você acha que ele passou ali do nada, naquele momento, e decidiu? Provavelmente ele já passou ali várias vezes, pensando naquilo. E em determinado momento ele se permitiu a dor, viver intensamente aquela dor e acabar criando uma alternativa para aquela dor. Então, tenta descobrir o que está por trás. Tenta descobrir se a pessoa já não está fazendo planos a respeito disso. Respeite o tempo da pessoa. Respeite o tempo dela falar. Tente puxar, mas respeite também o tempo de cada um. Tenha uma escuta ativa, no sentido de faça perguntas abertas, não chegue com perguntas já com soluções, com respostas. Tente ao máximo, e aí é importante isso, escutar sem julgamento. Eu acho que a principal proposta aqui na nossa escuta é como é que eu consigo escutar sem julgar? Porque é muito fácil escutar já julgando, já escutar fazendo uma avaliação daquilo que o outro é. Estar disponível, irmãos. Eu falei no início que é desconexão, desesperança e falta de sentido. Você não resolve o problema da falta de sentido da pessoa. Você não resolve o problema da falta de esperança. Mas você pode ajudar no problema da desconexão. Porque você pode ser uma conexão nova. Porque você pode ser um elo novo daquela pessoa. Então, talvez estar disponível seja uma maneira de ajudar nesse processo. E procure construir rede de apoio. Aí tem um ponto delicado aqui, para a gente ir finalizando. Você está se colocando num lugar de confiança. Mas não significa que você vai ser sigiloso em tudo. Porque não dá para ser sigiloso em tudo quando eu estou falando com alguém que já não tem capacidade de responder por si mesmo. Então, se aquela pessoa, ela fala já sobre um plano a respeito de se autodestruir, né, de fazer algo contra si mesma, você vai precisar buscar alguém próximo e você vai precisar contar. Você vai precisar manejar. Porque a gente entende que naquele processo já existe uma pessoa que não está nas suas faculdades emocionais e mentais suficientemente aptas para responder sobre si mesma. Então, buscar apoio na família, na igreja. E aí, por fim, tem um profissional que, dependendo de como a gente estiver, ele vai ser indispensável nesse caso. Se a pessoa estiver numa eminência, dizendo para você que ela está prestes a fazer algo assim, a gente não pode fugir do psiquiatra. Que nesse momento ela vai precisar de uma intervenção para regular aquele estado de adoecimento mental e emocional. Então ela vai precisar, eu como psicóloga, não consigo nem dar conta de alguém que chega numa ideação suicida nível 10 sozinha. Eu preciso que aquela pessoa se medique para que ela consiga fazer o acompanhamento psicológico. Então, em alguns casos, ela vai precisar, todos. Existem casos, pastor Renato atendeu um caso de alguém que não é daqui da igreja, que veio no nível, acho que quase 10, né? Um caso que você acompanhou de ideação suicida. Mas o mais recente. E era um grau bem alto, não sei se ela chegou ao psiquiatra, mas eu acho que o acompanhamento foi bem contínuo, foi quase que uma mistura de pastor com paternagem ali, né, uma paternidade, uma coisa constante, um monitoramento com a família, um acompanhamento coletivo para que aquela menina não cometesse suicídio. Então,
existe uma necessidade de nós termos uma rede de apoio, formar um esquadrão, né, anti-suicídio, nesse caso. E para finalizar, irmãos, eu queria deixar, vai para o CVV. Esse contato, mas eu botei um slide amarelinho no final, penúltimo. Existe hoje, antes desse, existe hoje uma organização chamada, né, Centro de Valorização da Vida, que ela está 24 horas. São dois números importantes que a gente precisa ter, 188 e 192, né? 192, 190, esses números são importantes. A pessoa está em crise, ela precisa ser internada, ela precisa ser medicada, ela precisa passar por um processo. Mas esse número é um número importante para a gente partilhar. Se a gente sabe que a pessoa está em sofrimento, primeiro eu sou a pessoa que me coloca à disposição. Também tem isso. Não pense que se você parou para escutar, acaba ali. Porque se você parou para escutar, se você parou para se importar de verdade, você tem que estar disposto a fazer parte da trajetória daquela pessoa enquanto ela está naquele processo de sofrimento. Senão, não se coloque, busque alguém que possa intervir nisso, se você não se sente apto. Mas esse telefone fala sobre nós falarmos com pessoas que estão ali de alguma forma preparadas para ouvir aquele momento do nível 10, do nível 8, do nível 7. É 188, que vai nos ajudar a prevenir também. E aí, nós como igreja podemos nos tornar juntos um lugar, um fator de proteção. Pode passar, Maria? Eu queria deixar o último slide. Próximo. Eu queria que a gente lesse esse texto, que está lá no capítulo do testemunho de um dos homens que mais viveu dores na alma na Bíblia, né? No livro de Jó. E a gente vê como é possível. Eu não posso restaurar a esperança de alguém que está com uma dor na alma. Eu não posso restaurar o sentido. Mas eu posso contribuir para que ela faça novas conexões. Você pode contribuir com as novas conexões daquela pessoa. Mas a gente sabe quem pode renovar a esperança e o sentido na vida do outro. Eu queria que a gente lesse esse texto juntos. Vamos juntos? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. O nosso Deus é um Deus de altos, mas o nosso Deus também é um Deus que está nos momentos baixos da nossa vida. Assim como o nosso batimento cardíaco, que hora a gente está bem, a hora a gente está mal. A gente crê que existe um Deus que pode estar conosco nos momentos mais obscuros da nossa alma. E que a gente consiga estar presente como voz de Deus, não julgadora, que sabe acolher, que sabe amparar, que sabe dar ouvido ao sofrimento da alma humana. Que eu e você possamos nos colocar como redes de apoio e jamais nos tornarmos mais um fator de risco para as almas que estão sofrendo e muitas delas colocando a sua vida em risco. Vamos louvar, terminar com essa canção? A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco
Segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 20 segundos uma pessoa tenta suicídio. Se Deus tem nos colocado perto de algumas pessoas angustiadas, talvez seja para que nós conseguíssemos reverter essas histórias. Não é dentro da igreja, é sendo igreja fora da igreja. Alguém pode estar na tua escola, alguém pode estar no teu trabalho, às vezes até dentro da tua casa, pode estar perto de mim, perto de você. Nos cabe ter sensibilidade para ouvir o mundo e ouvir as suas dores. Que Deus possa te dar sensibilidade, me dar sensibilidade como igreja. Qual é o nosso sonho como igreja? Transformar a igreja num centro de cuidado com o ser humano. É isso que precisamos nos tornar. É para lá que estamos indo. Ainda não somos, mas estamos caminhando nessa direção. E nós só vamos conseguir isso se você fizer parte desse time. Você pode ser usado por Deus. Nessa manhã você ouviu uma abordagem terapêutica, uma psicóloga falando, mostrando uma perspectiva muito ampla sobre isso. Quem sabe o Cleiton vai estar editando, deixando só a palestra, e a gente vai deixar disponível no YouTube, vai compartilhar. Quem sabe você pode enviar isso para alguém. Quem sabe a gente pode ser bênção através da internet também, compartilhando essa perspectiva. Hoje à noite nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos falar para uma perspectiva bíblica sobre o desafio de preservar a vida, de reverter a dor, o sofrimento do outro. Talvez nós não consigamos fazer isso sozinhos, mas a gente não precisa ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. E Deus tem tentado resgatar pessoas. Recentemente, irmãos, uma pessoa me procurou numa situação dessa dolorosa e me contou sobre um grupo cristão que identificou, que mapeou os lugares onde as pessoas cometem suicídio ou tentam suicídio, e em pontes, em diversos lugares, e eles estampam mensagens para tentar reverter a tentativa de suicídio, né? Para reverter o suicídio, para evitar o suicídio. E eles estão fazendo isso em vários lugares. É possível que em algum momento você passe e veja isso. O que eu achei interessante são os testemunhos de pessoas que disseram assim: aquela mensagem fez eu desistir. O Rubem Alves conta a história de um amigo dele que tentou muitas vezes suicídio, idealizou o suicídio muitas vezes. Ele diz que um dia ele orando, ele nem era tão crente, mas ele orando, esse amigo dele ouviu uma voz dizendo: tudo bem você tentar se matar, mas faz isso semana que vem. E aí ele ouviu aquela voz e falou: tá bom, então semana que vem eu tento. Só que na outra semana ele já não estava tão motivado. E aí ele pintou essa frase na sua casa, de frente, no seu quarto, de frente para a cama: se você tiver vontade de se matar, faça a semana que vem. O problema é que ele dorme na mesma cama todo dia, e aí ele acorda, e aquele é sempre aquele o mesmo convite. Que nós possamos ser usados por Deus para dar as palavras certas, que acolhem os corações daqueles que estão desejando deixar de existir. Que Deus possa nos usar poderosamente. Amém? Então começa abençoando a pessoa que está perto de você e vai treinando com a pessoa que as pessoas que você vai encontrar durante a semana. Meus irmãos, que dia é o culto no lar do seu José? Sexta-feira nós vamos estar lá na casa do seu José, adorando o Senhor. Se você quer um culto na sua casa, marque e nós vamos lá também. E começou as aulas de crochê, de corte e costura, aqui aos sábados pela manhã.
Então procure a Raquel, que ela vai te dar todas as informações. Tem culto lá na Dona Yolanda, a mãe do Rogerinho, lá em Paciência, dia 18. Dia 18. Então, você que quer um culto também como esse, só marcar com a gente. Dia 18 a gente está lá na Dona Yolanda, sexta-feira agora, na casa do seu José. E as mulheres têm ensaio hoje 17 horas. Os homens 18 horas. Ensaio da dança da festa dos tabernáculos. Que dia é a festa dos tabernáculos? Que dia que é? 1º de outubro. Dos adolescentes também, 18 horas, é isso? 17 horas. 17 horas adolescente. Aonde? 17 horas adolescente, 17 horas as mulheres, 18 horas os homens. Vamos nos preparar para que essa festa seja linda. Você já convidou alguém? Está esperando o quê? Tem que convidar pessoas para essa linda festa. Se você ainda não se inscreveu na dança, hoje os homens estão na santa convocação, dançar. O nosso ensaio é 18 horas. Você tinha que ver o Alex. Caiu 3 vezes no ensaio. Oi? E tem ensaio do coro hoje, né? Que hora? Depois do culto, ensaio do coro. Então, para não entrarem no coro, ensaio do coro. E por hoje é só, pessoal. Não, por de manhã é só, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo almoço na presença do Senhor. Hoje quem vai cumprimentar você na porta é a Érica, não sou eu, né? É ela que vai cumprimentar você. Aproveita lá e abençoa ela, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Com oração silenciosa, desejamos a todos um ótimo almoço na presença do Senhor. Ela e o bebê, né? Segundo os especialistas, o bebê, o Ben.